Esse lugar tem uma frequência monstra. E o terceiro é lá na Grécia, a ilha de Patmos. Onde o João viveu 40 eu fui anos. Lá. Onde ele recebeu a revelação de Apocalipse. Toda. Ali você tem que ir, viu, tio? A ilha de Patmos, você sentiu E uma aí coisa poderosa. Animal. E depois você pega um barquinho ali de uns 40 minutos e vai lá para 7 igrejas de Apocalipse na Ásia Menor. Ali é onde você vê a história inteira. Um negócio que eu ia lhe perguntar sobre as cartas, porque é isso, as cartas têm um monte de coisa que não tem na Bíblia. E as cartas falam várias vezes que a mulher deve ficar calada na igreja e não deve exercer autoridade sobre o homem. Seu entendimento não teológico... Não a carta de Apocalipse, não, né? Você não, tá falando as é cartas que Paulo de Paulo, fala. isso. Tem várias cartas que ele diz que a mulher deve ficar calada na igreja e que ela não deve exercer autoridade sobre o homem. Ele fala isso em Corinto, eu vou te explicar por quê. Tem Coríntios e tem, como é o nome do outro? Timóteo, não é isso? Tá. E Timóteo é discípulo dele. Ele chega em Corinto, o que está acontecendo? Ali tem uma conversão em massa de prostitutas, e as prostitutas são faladeiras. E elas converteram numa noite e queriam opinar no outro dia. Então, o contexto histórico disso é para falar, fica na sua, você acabou de chegar, então você não tem que falar. Não é essa proibição. Se for pegar o contexto judaico, na genealogia, dificilmente você vai ver mulher sendo contabilizada. Existe um processo, é isso que eu quero te falar. Existe um processo de desvalorização ao longo dos séculos que está sendo cobrado agora. Foi só uma coincidência, não tem nenhum dos 12 apóstolos mulher, então. Não é que é coincidência, é porque os judeus é desse jeito. A mulher ficava em casa mesmo. A minha esposa, ela não trabalha, ela fica em casa. Minha casa tem 11 funcionários, tem governanta, e ela gerencia. Você acha que tudo. A Bíblia, quando Timóteo diz que nenhuma mulher deve exercer nenhuma autoridade sobre o homem, não proíbe a mulher ser pastora? Cara, é porque não é hierárquico. Se você ficar confundindo, o casamento não é relação hierárquica. Não. Não é verticalizado. Não, a gente não está falando de casamento. A gente não está falando de casamento. Mas é porque a mulher, a posição é essa. Sim, mas a gente não está falando de casamento, está falando da comunidade religiosa, não é isso ou não? Nós estamos falando o seguinte, é impossível falar de homem e de mulher e não falar de casamento, porque na hora que Deus cria tudo em Gênesis 1, ele já cria o homem. Em Gênesis 2, ele já forma o homem e depois forma a mulher. Os dois foram criados no mesmo ato e na mesma pessoa. Sim. Não, a mulher foi criada depois, não é isso? Negativo. Como não? Eu te explico. No capítulo 1 está falando criar, no 2 está formar. A diferença de criar e formar é um absurdo. É por isso que muita gente está assistindo agora e não prospera. Porque eles criam mentalmente uma coisa, mas não formam aquela coisa. Então, você vai pegar o capítulo 1. O capítulo 1 é criação, o 2 é formação e o 3 é a queda. Quando Deus cria o homem, em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água, e dá o comando de abençoar eles, frutificar, multiplicar e encher a terra, ali é criacional. Quando você vai no 2:7 ou 2:17, lá fala, e Deus forma o homem do pó da terra. Eu vou te dar outra curiosidade. O meu quarto lugar favorito do planeta Terra, sabe onde é? Não faço ideia. Tanzânia, cratera Ngorongoro. Esse lugar provavelmente é o Éden. 30 quilômetros de lá. Mas por quê? Qual a evidência desse lugar é o Éden? Eu te falo. Você vai pegar o capítulo 1 e 2 de Gênesis, e quando você entra no 3, você está vendo toda a queda. Deus não fechou o jardim. Ele expulsou. Não. Deus faz Adão fora do jardim. Está escrito. Se Deus quiser, eu abro aqui e te mostro. Ele faz o homem fora do jardim e coloca o homem no jardim. Quando ele fecha, ele não fecha o jardim, ele fecha o caminho para a árvore da vida.